Hoje é dia de a gente falar sobre a mecânica de testes, rolagens e dificuldades quando você for criar o seu próprio sistema de RPG de mesa. Então, fica comigo no vídeo de hoje que a gente vai falar de forma aprofundada e detalhada sobre dificuldades e testes. Até já já. Salve, salve, mestres! Bruno Moraes aqui. Como sempre, é uma grande alegria, uma grande satisfação produzir mais conteúdo sobre RPG aqui no meu canal do YouTube para vocês. Sejam todos bem-vindos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que este vídeo pertence a uma série de vídeos onde eu falo sobre as principais características de game design para criar um sistema de RPG de mesa. Diferentemente do que eu tenho percebido na maioria aí dos vídeos que eu vejo na internet, eu resolvi criar esse quadro aqui para aprofundar e detalhar bastante essa habilidade de game design, para mostrar as minúcias que um game designer precisa para criar um sistema interessante de RPG de mesa. Saiba que este é o terceiro vídeo de uma série, né? Essa série de criação de games, de regras, e você pode assistir os outros dois vídeos. Eu vou deixar o card aqui em cima, né? O primeiro vídeo fala sobre gêneros de RPG, para você saber mais ou menos nortear ali qual tipo de sistema você vai querer fazer, se é mais na linha simulacionista, mais na linha narrativista ou mais na linha old school, ou gameista. E aqui também eu vou colocar o vídeo número 2, em que eu falei sobre a estatística dos dados, consistência de dados que você pode escolher, né, para que o seu sistema utilize como padrão. Esse vídeo 3 acaba sendo uma complementação do vídeo passado, porque não adianta nada falar sobre a segurança, a estatística, a probabilidade das rolagens de dados sem falar sobre as dificuldades, sobre os testes, né? Então, eu resolvi criar esse vídeo aqui. Eu espero que ele não fique muito longo, mas a gente vai tentar disciplinar de maneira mais detalhada como é que funciona aí a mecânica dentro dos RPGs de testes e dificuldades, para você decidir como é que você vai fazer no seu RPG. Eu vou trazer aqui muitas ideias com base em sistemas que já existem por aí. Eu também tive que fazer um material um pouco reduzido para caber dentro de um vídeo aqui do meu canal. Poderia ficar uma coisa muito longa, porque senão também acaba espantando, né? Um vídeo de, sei lá, 40 minutos, 50. Mas legal, vou tentar fazer um vídeo mais curtinho aqui para você. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nesse material que eu preparei. Bom, aqui o material 3, mecânica de testes e rolagens. Gente, é meio difícil você falar sobre RPG sem falar sobre testes, sobre rolagens, sobre dificuldades, né? Isso já é uma linguagem padrão dos RPGs. Não significa que não possa existir um RPG que não fale sobre dificuldades, sobre rolagens, né? Porque existem, e eu também, inclusive, tenho sistemas em desenvolvimento aí. Depois eu posso falar mais sobre eles e que trazem algumas inovações nesse sentido. Eu pretendo falar mais sobre eles depois para vocês. Normalmente os testes, rolagens, né, e dificuldades são relacionados aqui a 6 pontos que eu identifiquei, né? Primeiro, verificação de habilidades e atributos. Normalmente é uma rolagem padrão para verificar habilidades e atributos. Muitos sistemas utilizam essa mecânica. Segundo, rolagens de ataque. Essa aqui praticamente todo sistema tem, né? Você, quando quer atacar alguém, você vai fazer uma rolagem. Terceiro, rolagens de defesa. Isso daqui nem todo sistema tem, né? Muitos sistemas utilizam defesa como um valor fixo, padrão, mas existem sistemas que trazem rolagens de defesa também. Inclusive, tem sistemas que trazem rolagens de absorção de dano também, né? Isso aí é uma outra rolagem bastante recorrente em um ou outro sistema. O quarto aqui, rolagens de dano. Também muitos sistemas utilizam essa mecânica de rolagem de dano para determinar qual foi o dano causado, né? Verificação de dano. Quinto, verificação de dano, que é uma espécie de rolagem também, quando não é exatamente uma soma, mas sim a determinação sobre se houve dano ou não. Isso aqui é mais comum no Storyteller, a gente vai ver isso aqui. E o sexto, rolagens de resistência, absorção de dano, como eu já tinha, inclusive, mencionado, né? Antes de a gente prosseguir, eu vou detalhar bastante isso. Quero que você saiba que
As rolagens e testes em um RPG têm suas vantagens e suas desvantagens. Bom, em primeiro lugar, saiba que, como vantagem, você tem que o fato de cada teste gera mais aleatoriedade ao jogo, né? Que é necessário muitas vezes para dar um pouco mais de realismo, um pouco mais de variabilidade nos resultados. Também tem como vantagem o fato de que cada teste a mais que você cria para o seu sistema, como mecânica, né, gera mais chances de criar mais emoção. Já tive jogadores que diziam muito, pô, eu gosto tanto de rolar o dado, porque eu criava sistemas reduzindo cada vez mais as rolagens, depois eu explico por quê. E alguns jogadores criavam uma certa resistência, diziam, poxa, mas eu gosto tanto de rolar o dado, para mim dá mais emoção do que só, sei lá, usar valores estáticos, né? Então, a questão da rolagem de dados de fato gera mais emoção. Pode ser até discutido, mas normalmente a gente percebe que os jogadores gostam do ato de rolar dados. O que tem de desvantagem? De cara, eu boto aqui para você que cada novo teste, cada nova rolagem que você estipula na sua mecânica de jogo atrasa mais o sistema de RPG. As pessoas vêm comentar comigo, Bruno, uma batalha no D&D dura horas. Poxa, eu queria saber como é que eu faço para fazer a minha batalha no D&D durar menos tempo, né? Uma batalha que dura horas fora do jogo, aqui os jogadores se divertindo durante horas para determinar os resultados da batalha, mas em jogo, tipo, o que aconteceu durou 20 segundos, né? 30 segundos. Então realmente existe um problema aí, e esse problema está relacionado à quantidade de testes que se fazem, né? Quanto mais testes você colocar numa mecânica de RPG, mais tempo vai durar uma batalha, mais tempo demora o jogo. Então tenha isso em mente, isso é muito importante. Outra coisa, testes em demasia, né, tornam o jogo burocrático e criam possibilidade de situações ridículas. Existem muitos tiktokeiros por aí, galera que produz conteúdo na internet, que faz inclusive vídeos, memes engraçados de gente, sei lá, indo fazer xixi e rolando um dado para ver se vai fazer xixi certo no vaso ou não, né? Para escovar os dentes, e aí rola aquele né? Natural, aquele o D20, né? O resultado mínimo. Aí o camarada vai lá e faz uma coisa absurda que dificilmente alguém vai fazer num ato corriqueiro. Só vai criar testes, então, assim, muitos testes para coisas desnecessárias, pode burocratizar o seu jogo e criar esses resultados ridículos. Tem muita coisa que não vai fazer nenhum sentido você exigir teste para o seu jogador, como por exemplo abrir uma porta, como por exemplo, sei lá, beber água, né? Para ver se o cara se engasgou. Esse tipo de coisa é completamente irrelevante, improdutivo para jogo, tá bom? Muito bem. O que a gente vai aprofundar aqui, né? Mecânicas diferentes de testes e rolagens, o método dificuldade ou mais é igual ao sucesso, o método dificuldade ou menos é igual ao sucesso, né? Porque tem rolagens, tem sistemas de RPG e quanto menos no dado, melhor o resultado. Verificação individual de acertos, daqui leva, assim, ignora a soma do resultado, leva em consideração somente o resultado individual de cada dado. Resultado taxado, existem já alguns valores pré-estabelecidos. Fixação de dificuldades, né? Dificuldades taxadas e fixas, muito comum no Fate, nos sistemas PBTAs, que são os Powered by the Apocalypse, D&D, no Dharma, que é o meu sistema também. Estipulação de dificuldades abstratas, que é uma técnica que você pode inserir no seu sistema, tem sido cada vez mais comum nos sistemas, né? Fixação de dificuldades de maneira mais flutuante, mais livre pelo mestre para determinar sucesso em algumas verificações, e testes resistidos, também cada vez mais comuns, né? E isso é praticamente uma mecânica bem antiga de sistemas, em que um personagem testa habilidades contra o outro, e aí cada um faz sua rolagem e comparam-se os resultados, né? E temos, por fim, a criação de resultados forçados. Aqui alguns mecanismos que eu considero bastante interessantes que podem ser usados por você para criar o seu sistema, como escolher a média, escolher o resultado máximo e sucesso com preço. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui. Começando com esse modelo de dificuldade ou mais é igual a sucesso. Esse tipo de rolagem, né, é o mais comum, mais padrão por aí que você vai encontrar nos sistemas de RPG. Esse daqui, o sujeito rola um dado, né, e normalmente faz uma soma, e quanto mais for tirado nos dados, quanto mais sucesso ele obtiver, melhor vai ser o desempenho dele, né? Tem uma dificuldade, ele vai ter que
e atingir aquela dificuldade ou ultrapassar aquela dificuldade. Esse é o modelo padrão de D&D, é o modelo padrão de Storyteller, com uma pequena variação, é o modelo padrão do sistema Dharma, que é o meu. Então, basicamente é isso. Você tem uma dificuldade, você na rolagem precisa alcançar aquela dificuldade ou ultrapassar, né? No padrão de D&D aqui eu trago, olha só, o que é que tem no D&D? Você tem um D20, né, que é o dado para testes, mais um atributo, um modificador de atributo do D&D, versus um CD, que eles chamam lá de classe de dificuldade. Por exemplo, força 18, modificador mais 4, o camarada joga um D20, rola mais 4, e no caso aqui tem várias dificuldades, né? Dificuldade 5, 10, 15, 20, 25 ou 30, normalmente são essas dificuldades. O mestre estipula uma dessas dificuldades. Nós vamos falar sobre essa estipulação abstrata em outro ponto aqui desse vídeo. E aí, se ele conseguir aquela dificuldade, digamos que a dificuldade seja 15, né? Se ele conseguir 15 ou mais no teste, ele foi bem sucedido. Esse é o básico. No padrão de Storyteller, você já tem uma diferença aqui, né? Você não tem a rolagem de um dado e a soma daquele resultado do dado com outro valor, com outra variável, como um atributo. No padrão Storyteller, cada ponto que você tem de atributo, cada ponto que você tem de uma perícia, de uma habilidade, é somado e vai permitir que você faça uma rolagem de muitos dados, né? Digamos que você tem aqui, ó, pessoal, inteligência 3 e ocultismo 2. No final você vai fazer uma rolagem, se você for fazer uma rolagem de ocultismo, você vai fazer uma rolagem de 5 dados. No caso, são 5 dados padrão. Do Storyteller é um D10, né? O dado de 10 faces. Então você rola os 5 dados. E aqui, veja só, normalmente no Storyteller, o mestre pode estipular um sucesso como dificuldade de alguma coisa, 3 sucessos ou 5 sucessos. Se nesses 5 dados ele conseguir, por exemplo, 5 sucessos, que é uma coisa rara de conseguir, ele vai conseguir alcançar um feito bem difícil. Forem só 3 sucessos, um feito mediano, né? Então é assim, mais ou menos, a estipulação de dificuldades no padrão de Storyteller. Qual é a vantagem desse modelo de dificuldade mais sucesso? Eles são mais intuitivos, né? Porque a maioria dos sistemas utiliza essa modalidade, partem daquele pressuposto que quanto mais você tirar no dado, melhor. Muito bem. Vamos para o próximo aqui, que é o modelo de dificuldade ou menos, que é igual a sucesso. Esse aqui é menos intuitivo, certo, gente? Porque quando você rola um dado, já é padrão a sua mente pensar assim, então, quanto maior o número que eu tirar no dado, melhor. E aqui é o contrário. Nos sistemas que tem rolagens desse tipo aqui, você vai ter que tirar números baixos no dado. E esse é um ponto negativo, eu acho, desse tipo de rolagem, porque isso não é tão intuitivo assim. Claro que é fácil de aprender, depois que você aprende não tem mais esse problema, mas não é tão intuitivo, né? Quanto menor o resultado do dado, melhor. Eu trago 2 padrões, né? O padrão de GURPS. O GURPS, o dado padrão, na verdade, é 3d6, né? No vídeo 2 dessa série eu falei a vantagem de você ter mais de um dado como padrão, no caso 3d6 aqui vai gerar mais estabilidade nos resultados para valores mais médios, né? Sendo muito difícil que tenham valores muito baixos ou muito altos. Dá uma conferida nesse vídeo aí, que é muito importante, né? Aqui no GURPS, então, você tem esse modelo, né? 3d6 versus o atributo. Uma grande característica marcante que é interessante desse modelo é que você pode utilizar os próprios atributos do personagem como dificuldades. Você vai fazer um teste, por exemplo, de destreza, DX, né? E o sujeito tem destreza 14. Para ele fazer um teste e ser bem sucedido nesse teste de destreza, basta ele tirar 14 ou menos. Então, quanto maior o valor de atributo, mais fácil é ele passar no teste, porque aquele valor muito alto ou menos, né? Ele joga 3d6 e compara com 14. Se ele tirar 14 ou menos na rolagem, ele foi bem sucedido no teste. Isso é uma ideia bacana, fácil de entender, tem essa vantagem, né? Fácil, né? Não precisa trabalhar muito com abstrações, com fixação abstrata de dificuldade. E tem o padrão do Diamond, que é um sistema que eu respeito muito, sistema nacional, um sistema brasileiro, né? Que é jogado com D100. Normalmente é o seguinte, você tem um atributo aqui, no caso aqui vontade, né? 15. E esse atributo vontade é multiplicado por 4. Eu não gosto de multiplicações, essas coisas em sistema, vocês sabem por quê. Eu já falei em outros vídeos que eu acho que multiplicação, cálculos matemáticos, podem afastar um pouco o seu jogador médio, né? Mas tudo bem. Multiplica por 4, tem 60%. Então como é que funciona? Se ele tem 15 aqui, ele quer fazer um teste de vontade, para passar nesse teste tem 60% de chance. Basta ele rolar um D100, 60 ou menos, né? E ele vai
alcançar o resultado. É mais ou menos a mesma mecânica do Call of Cthulhu também. É claro que existem modificadores desses resultados aí, modificadores que podem tornar mais difíceis, mais fáceis, mas a ideia padrão é essa. Quanto mais baixo ele tirar no D100, melhor o resultado, porque é mais fácil de ficar abaixo daquele valor de atributo, daquela habilidade, daquela perícia, né? Quais são as vantagens desse tipo de rolagem? Eles eliminam a necessidade de somas, que soma também é um cálculo, que afasta o nosso jogador, né? Então tem essa vantagem aí. Essa outra mecânica que eu trago aqui para vocês, verificação individual de acertos, é uma mecânica muito interessante e é bastante recorrente no Storyteller, né? Nesse modelo aqui, a soma dos dados não vai importar. O que importa é a verificação de cada um dos dados. O padrão de Storyteller, por exemplo, você vai rolar 5d10, que vai determinar se é sucesso, é se você tirar 6 ou mais. Isso na dificuldade padrão, né? Digamos que os 5 dados foram rolados e os resultados foram 5, 7, 8, 9 e 2. Perceba que esse resultado 5 e esse resultado 2 foram abaixo de 6, portanto estão abaixo da média e são considerados fracassos. Os 7, 8 e 9 são considerados acertos. Então aqui não importa a soma dos dados. É mais rápido eu analisar só o que passou de 6, né, 6 ou mais. Eu considero aqui 3 acertos. Tem também um sistema muito bacana que é o One Roll Engine, né? E tem uma mecânica parecida. Você, por exemplo, rola 5d10, você não vai somar, você não vai ver aqueles que tiraram acima de 5, né, ou acima de 6. Você vai ver aqueles dados que deram resultados repetidos. No caso aqui foram 5 dados rolados, resultado 7, 2, 2, 6, 8. Só temos 2 resultados iguais. 2 resultados 2. Aqui nós dizemos que houve 2 acertos. 2 acertos no caso do One Roll Engine é o mínimo de sucesso que você consegue ter. Se ele obtivesse aqui um épico jogando 5d10, né? 5 dados dessem 2, ou 3, ou 4, 5 dados dessem resultados iguais, seriam 5 acertos, que seria uma baita proeza, né? A vantagem desse tipo de mecânica é que elimina a necessidade de cálculos de soma, né? Você verifica individualmente esses dados. O problema desse tipo de mecânica aqui é que você tem que rolar muitos dados muitas vezes e isso pode não ser muito ágil. Você vai exigir do jogador que ele tenha muitos dados para rolar. Você pode colocar isso se você quiser ou não na sua mecânica de sistema. Resultados taxados. Esse daqui é uma mecânica que eu acho sensacional aqui. O maior exemplo é dos PBTAs, né? Dos Powered by the Apocalypse. Você tem como rolagem padrão no PBTA 2d6. Sempre é 2d6, certo? Resultado 6 ou menos significa uma falha sempre. É taxativo. Tirou 6 ou menos, falha. Se tirou de 7 a 9, você consegue sucesso desde que você consiga ali um revés, uma complicação. Eu vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Se você tirar resultados de 10 a 12, é um sucesso perfeito, que você não tem nenhum revés, você acerta perfeitamente. Você vai tirar uma flecha, por exemplo, você conseguiu o resultado 10, você vai tirar perfeitamente, a flecha vai atingir o adversário e pronto, você não sofre nenhum revés. Por outro lado, se você tirou um 9, né, que é um resultado médio aqui de 7 a 9, é um sucesso ao preço, você até consegue acertar a flecha no inimigo, mas de repente a sua aljava pode cair, de repente você pode acabar sendo atingido por outro inimigo, enfim, uma espécie de complicação para você. No padrão de D&D, o que nós temos de resultados taxados é basicamente a falha crítica e o acerto crítico, né? Resultado 1 sempre é falha, resultado 20 sempre é sucesso automático. Esses aqui são resultados específicos no dado que determinam o sucesso. Claro que no PBTA aqui existem algumas modificações a depender do grau de sua competência, você pode somar em algumas coisas, mas estou mostrando só o básico aqui, né? A ideia para que você incremente, você implementar aí no seu sistema ou não, né? Torna mais fácil aqui as vantagens, né? Que torna mais fácil a compreensão e mensuração das dificuldades e simplificam o entendimento. Isso aqui é mais, pessoal. Esse vídeo é mais uma ideia para que você conheça as diferentes mecânicas. E como eu falei, não dá para me aprofundar muito em cada um deles. Eu precisaria explicar como é que é a mecânica de cada sistema. E aí não é interessante um vídeo a gente fazer isso. Mas até para você ter a curiosidade, se você não conhecer esse tipo de sistema ainda, você se aprofundar mais nele, tentar criar uma mecânica similar no seu sistema que está criando aí, né? Ou então, até para você aprender como é que é o básico e inserir no seu sistema, usar isso como ideia para criar uma ideia um pouquinho diferente e trazendo uma inovação. Isso também é muito bacana. Então, a ideia do vídeo é essa, né?
Estipulação abstrata de dificuldade. Isso aqui é muito legal, gente. Eu trago aqui o sistema Cypher, que é do Numenera, né? Como um grande expoente disso aí. Não é o único sistema que trabalha assim. O próprio D&D tem essa estipulação abstrata. Que é o quê? Nada mais é do que o mestre pensar em uma dificuldade. Pô, qual é a dificuldade de alcançar, de conseguir um feito tal? De conseguir escalar uma montanha, né? O mestre vai ter que usar a sua mente, sua prudência, sua razoabilidade para determinar uma determinada dificuldade. Aqui eu trago a tabela do Cypher, do Numenera, né? Ele coloca aqui, tem 10 níveis de dificuldade. Multiplica-se essa dificuldade por 3 para determinar quanto você precisa tirar na rolagem do D20. Por exemplo, aqui quando é impossível, você precisa tirar 30 na rolagem. Meio difícil, né? Você rola com um D20 no Numenera. Se for esse daqui, ó, desafiador, challenging, dificuldade 5, né? O número alvo é 15, você precisa tirar 15 ou mais na rolagem. O que é legal é que aqui do lado são trazidas algumas informações para você ter uma noção. Anyone can do this basically every time. Qualquer um pode fazer isso praticamente em qualquer momento, a qualquer hora, né? Mesmo pessoas treinadas falham com frequência. Enfim, aqui ele dá uma noção para você estipular essas dificuldades. Nesse sentido, é possível que você trabalhe um sistema totalmente abstrato, né? Em que as dificuldades são estipuladas pelo mestre. Muita gente utiliza isso aqui só em situações fora de combate, certo? Porque acabam sendo menos dramáticas, né? Mas tem gente que faz isso, inclusive, para a mecânica de testes, né? Aqui eu cito um dos nossos queridos amigos que estão lá nos grupos de WhatsApp. Ele disse que criou um sistema em que os combates são completamente... A dificuldade para cada acerto, ele que fixa, né? Ele como mestre que fixa. E, enfim, isso acaba dando tendo menos necessidade de você criar regras muito longas e muito elaboradas. Qual é o problema disso, né? O problema é que quando a gente cria um sistema de RPG, e aqui você precisa ponderar isso, né? Quando a gente cria um sistema de RPG, é importante que você saiba, né, qual é o seu objetivo. Se o seu objetivo é só você jogar, tudo bem. Agora, se o seu objetivo é escrever um livro para que todo mundo jogue o seu sistema, você precisa perceber que não é todo mestre que tem essa razoabilidade, sabe? Tem muito mestre aí, bicho, que não tem essa noção, que precisa de ajuda mesmo. Pode parecer exagero aqui, mas que precisa de alguém para pegar a mão dele e dizer, poxa, como é que faz? Isso aqui, que é mais ou menos o que o Monte Cook fez aqui no sistema Cypher, né? Ele colocou aqui, ó, dificuldade número tal, é uma coisa que é muito difícil, e a variação aqui é de 3 em 3 números. Então, de maneira que é bem trazendo ali, pegando a mão do cara para dizer se é mais difícil ou se é mais fácil. Você pode estipular, então, só testes abstratos no seu sistema, deixando bem aberto. Isso é uma mecânica interessante, né? Eles facilitam o trabalho do mestre na condução do jogo e até dos jogadores, porque eles só vão perguntar para o mestre. Por outro lado, eles exigem do mestre um pouco mais de razoabilidade, de bom senso, que nem todo mestre tem, infelizmente. Testes resistidos. Aqui é a mecânica básica em que 2 jogadores vão se enfrentar. Eles rolam 2 jogadores ou 2 personagens. Pode ser um personagem, um jogador, um PDM, né? Cada um rola seus testes e aí aquele que obtiver o melhor resultado vence. No padrão de D&D, né, que eu trago aqui para você ter uma noção, imagine que um personagem rola um D20 mais 6, o resultado é 18. O outro rola um D20 mais 4, mas ele consegue um resultado 19. Aquele que obteve o resultado 19 vence, que obteve o resultado 18. Perceba que o primeiro teste funciona como uma dificuldade para o segundo teste, né? No padrão de GURPS, você tem que lembrar que no GURPS o sucesso é quanto menor o dado, né? Então aqui como é que ele funciona? 2 personagens estão, por exemplo, disputando uma queda de braço, né? Braço de ferro, como o pessoal chama. Um tem força 15 e o outro tem força 11. Eles rolam seus dados e precisa que o resultado seja inferior a esse valor de força, né? Então o primeiro rola 3d6 e obtém, por exemplo, um sucesso. 15 ou menos. O segundo rola 3d6, ele tem 11 e consegue um sucesso também. O que acontece? Tá empatado, tem que rolar de novo. Digamos que na segunda vez, o personagem com força 15 rola 3d6 e obtém um sucesso, 15 ou menos, e o segundo rola e não consiga o sucesso. Ele obteve 12, que é mais de 11, né? Então, o primeiro personagem vence a disputa.
É interessante porque esse tipo de teste resistido elimina a necessidade de taxação de resultados, né? De abstração de resultados aí, dificuldades. Muito bem. Resultado forçado, escolher a média. Isso daqui é uma mecânica bacana para você ignorar rolagens. Olha que interessante. Você pode simplesmente ignorar as rolagens de testes, né? No D&D, aqui eu trago essa regra do D&D 3,5, né? Onde ela ficou popularizada, no D&D 3,5, escolher 10. Você escolhe o resultado que representa metade do resultado do dado, que é D20, né? Se você não tem situação de estresse ou distração, que você tem ali uma certa tranquilidade, no D&D tem essa regra de você poder escolher 10, que seria o resultado médio, né? E assim conseguir eliminar a necessidade de testes que não realmente acrescentam em nada. Né? Como o sujeito conseguir, não sei, escrever ou desenhar, escrever uma coisa numa folha de papel. Você pode simplesmente escolher 10, não há necessidade de fazer ali uma caligrafia, fazer um teste. Né? Desnecessário isso, né? Então elimina a necessidade de rolar e acelera o jogo. Outro exemplo aqui é o resultado forçado de escolher o máximo, que é o famoso escolher 20 no D&D 3,5, onde ficou popularizado, né? Você considera automaticamente o resultado máximo do D20. Isso aqui só é possível quando o personagem dispõe de muito tempo para realizar uma ação, vários minutos, né? O sujeito está procurando alguma coisa, ele dispõe de, sei lá, horas para procurar, ele vai lá e consegue um 20, como se fosse um 20 natural no dado. Isso também é bacana porque elimina a necessidade de testes, né? Se você quiser, você pode implementar isso no seu sistema, é uma mecânica que pode ser interessante para agilizar também. E tem aquela mecânica que eu considero a mais interessante de todas, que é o resultado forçado, sucesso com preço. Sabe quando você rola um teste e não chega exatamente no valor que você deveria chegar para obter um sucesso? De repente é possível que você consiga, você mestre, conceda isso na regra do seu sistema, conceda ao jogador um sucesso, desde que ele acabe pagando um preço por isso. O preço pode ser, sei lá, um ponto de alguma coisa, um ponto fate, no caso do fate, né? Pode ser, de repente, um ponto de inspiração no D&D, ou pode ser, de repente, uma complicação, seguindo a linha do fate, seguindo a linha dos sistemas barganistas, né? Ele pode decidir se complicar. Imagina, então, que ele está querendo arrombar uma fechadura. Dificuldade, o mestre estipula abstratamente, é 20 a dificuldade. Ele rola o dado e dá 18. Muito perto, não consegue. Mas em vez de simplesmente dizer que ele não conseguiu, poderia dizer que ele conseguiu, mas acabou ativando um alarme. Isso faz com que vários guardas comecem a vir em direção àquele lugar. Isso é muito legal porque trabalha com recursos narrativos, criativos e permite que os jogadores alcancem resultados mesmo quando eles não tenham alcançado originalmente com a rolagem, né? Eu trago aqui o padrão dos PBTAs, né? Lembra que a rolagem média de 7 a 9, os PBTAs geram um resultado com preço, né? Um sucesso com preço. Então, vê só, um ataque pode até ser bem sucedido, mas o personagem acaba sendo alvejado e sofre um ataque também. Então ele ataca, consegue atingir o seu alvo, mas o seu machado fica preso na pele da criatura, ele não consegue mais pegar o seu machado. Entende? Esse tipo de coisa que é um recurso muito, muito interessante, né? Trabalha com contexto narrativo, abstrato e gera versatilidade aqui para o seu sistema. É bastante interessante isso. Usa elementos narrativos. E aqui o padrão Fate, né? O padrão de Fate. Tem a história dos pontos Fate. Você pode criar uma complicação para o seu personagem e usá-la para receber um ponto Fate, usá-la para conseguir um sucesso em uma tarefa que não era tão fácil de conseguir. Enfim, esse resultado forçado, sucesso com preço, é um elemento muito bacana e eu acho que seria, você acha interessante também, seria muito bacana que você inserisse no seu sistema. Bom, pessoal, o vídeo que eu tinha para trazer, para vocês hoje era isso, né? Uma discussão sobre dificuldades, sobre rolagens, sobre testes, porque, como eu falei, isso complementa a ideia dos dados que eu expliquei no vídeo passado. Então, espero que esse vídeo, eu sei que esse vídeo é um pouquinho mais complexo, ele traz discussões que não são tão recorrentes, assim, discussões um pouco mais abstratas, por isso que eu tive que trazer um exemplo para cada um. Mas espero que ele tenha acrescentado a você
informações valiosas para você implementar no seu sistema de RPG. Se você acha que esse conteúdo teve valor para você, eu peço a você que deixe o seu like, né? Você vai me ajudar demais assim. Deixa aí o seu comentário. Qual mecânica, de repente eu não falei aqui, que você considera interessante, mecânica de testes, deixa aí nos comentários para que os outros leiam essa sua sugestão e também possam interagir. Vamos criar uma espécie de fórum aqui nos comentários desse vídeo. Eu acho muito legal, a gente enriquece aqui as visões de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu estou trazendo novidades sempre que posso. E é isso, né? A todos vocês, aquele forte abraço. A gente se encontra nos próximos vídeos. Valeu!